Vamos então continuar com as nossas lições sobre Padre António Vieira e o Sermão de Santo António aos Peixes. Desta feita, vamos passar ao desenvolvimento, ou seja, à exposição e à confirmação, iniciando pelo capítulo 2, que é relativo aos elogios dos peixes no geral. Portanto, já o padre António Vieira nos tinha dito no exórdio que ia dividir o sermão em dois pontos. O primeiro seria o dos louvores, o segundo das repreensões. Portanto, vamos começar então pela primeira parte, que são os louvores em geral. A partir deste momento, todo o sermão é uma alegoria, uma vez que os peixes vão ser a metáfora dos homens, as suas virtudes, por contraste, vão ser os defeitos dos homens e os seus vícios, por analogia, vão ser os vícios dos homens. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa, não falarei hoje em céu nem inferno. E assim será menos triste este sermão do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre à lembrança destes dois fins. Portanto, ele começa simplesmente por louvar as virtudes dos peixes em geral, apresentando duas grandes qualidades dos peixes, que neste caso vão estabelecer um contraste com os humanos. E as duas qualidades são que os peixes ouvem e não falam, sendo que, por contraste, por oposição, os homens falam demais e não ouvem os bons conselhos do pregador. Ele inicia a exposição com uma pergunta retórica, enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes, e vai indicar então a estrutura do sermão. Vai então dividir o sermão em dois pontos. O resto do capítulo é abordado através das virtudes gerais dos peixes. Ele quer fazer precisamente esta divisão em louvor e repreensões, pois louvar o bem é conservar o bem e repreender o mal é preservar as pessoas de fazerem coisas erradas. Portanto, tal e qual como o sal, que tem propriedades para conservar o são e preservar do mal, neste caso o Padre António Vieira quer louvar as virtudes e repreender então os seus vícios. Sendo assim, as virtudes dos peixes são duas, são divinas por um lado e naturais por outro. As divinas são pelo facto de serem sido as primeiras criaturas criadas por Deus, as primeiras criaturas nomeadas por Deus, são os mais numerosos, são os maiores e também são obedientes, quietos, atentos, respeitosos e devotos, pois, no que diz respeito a Santo António e ao milagre dele, eles foram os únicos que o ouviram com quietação e atenção. No que diz respeito às suas virtudes naturais, são naturalmente animais que não se domam, não se domesticam e também escaparam todos do dilúvio, uma vez que não tinham pecados. Os animais, pelo contrário, por conviverem com os homens, foram castigados, estão domesticados e perdem a sua liberdade. Quais são esses animais que se domesticam e que por isso mesmo vivem presos? Ele dá vários: o cavalo, o boi, o leão, os tigres, as aves, portanto, quer animais da terra, quer animais do ar. A que conclusão é que ele chega neste segundo capítulo? Tanto mais unido com Deus, quanto mais apartado dos homens, é o melhor. E aconselha aos peixes, dizendo: vede peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Para isto, ele utiliza alguns recursos expressivos, como a antítese, quando ele dá a ideia de bem e mal, céu e inferno, as apóstrofes, quando ele se dirige diretamente, neste caso, ao seu auditório, que são os peixes, interrogações retóricas que ele usa como meio para convencer os seus ouvintes, para reforçar as ideias, para chamar a atenção, para pôr as pessoas a refletir sobre aquilo que acabou de ser dito, e também, obviamente, a personificação nas apóstrofes que ele faz aos peixes.
As gradações crescentes são também algo que ele usa para enumerar os animais que estão muito perto dos homens e, obviamente, que as comparações que ele vai usar. Acabamos então aqui o capítulo 2 e passaremos na próxima lição ao capítulo 3. Obrigada e até à próxima.